Bem, gente, como nós havíamos falado na semana passada, nós estamos concluindo os nossos estudos sobre discipulado e a nossa decisão e consideração foi concluir refletindo sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria ainda de lembrar que, diferente das semanas anteriores em que estava sendo transmitido sem ninguém, agora que reabriu, a orientação e as decisões dos órgãos públicos, inclusive do nosso município de Belo Horizonte, foi que nestas ocasiões, seguindo todos os protocolos de distanciamento, de higienização, também todas as pessoas estejam com máscara, inclusive este que vos fala. Então você vai encontrar esses cultos que estão sendo transmitidos agora, também um pregador com máscara. Oremos para que Deus apresse esse período aqui e nós voltemos ao normal o quanto antes, tá bom? Bem, vamos direto à nossa reflexão. Hoje, encerrando. Nós comentávamos na semana passada sobre a singularidade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? De que maneira ele é único. E hoje nós vamos ver mais algumas coisas sobre a unicidade de Cristo, o que o torna tão especial, o que faz com que o discipulado seja um relacionamento único também. É a pessoa única do nosso Senhor Jesus Cristo. Relacionamentos de mentoria, de treinamento, de acompanhamentos, eles existem aos montões e aos milhares. Relacionamentos de liderados com seus líderes, inclusive religiosos, também tem muitos. Cada religião vai ter o seu líder aí, liderando as suas pessoas. Mas o que torna o cristianismo único e a fé redentora, que proporciona uma transformação eterna, a salvação da alma, é exatamente a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, o seu relacionamento com os discípulos, a ênfase que nós demos nos estudos anteriores foi precisamente a parte mais relacional, como nós dependemos de Cristo e crescemos nesta dependência. Hoje nós vamos fazer um caminho diferente. Nós vamos olhar para o aspecto teológico da vida de Cristo, agora, curiosamente, ver como a palavra de Deus, e especialmente o apóstolo Paulo, ele convida a abrir em Filipenses, capítulo 2, faz uma aplicação muito prática, extremamente prática, a partir de uma realidade profundamente teológica sobre a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é algo curioso nós percebermos, porque normalmente as abordagens, mesmo sermões e estudos, tendem a ser antitéticas, opositoras, né? Ou você ouve uma reflexão mais teológica, conceitual, teórica sobre Cristo, ou seja, que outro assunto, ou algumas pessoas que são profundamente práticas e querem utilidades, como fazer isso, como fazer aquilo outro, carecendo de um certo conteúdo. Olha como o apóstolo Paulo aborda essa questão. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. Eu leio para a nossa instrução. Filipenses 2, versículos de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Pode deixar o texto aberto aí, nós vamos nos servir desse texto como referência do estudo desta noite. Dá para perceber, queridos, quando nós lemos esse texto das falas de Paulo aqui, a aplicação simultaneamente, a aplicação prática, toda aplicação é prática, né? A aplicação na vida da igreja do conteúdo teológico. Porque esse texto ele é revestido de uma teologia densa e profunda, até complexa. Porém, ele está sendo usado para algo extremamente prático, de natureza relacional. Olha como começa o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Paulo está escrevendo à igreja de Filipos e, entre outras coisas, ele vai mediar uma tensão que havia algumas tensões naquela igreja. Aqui nós, em especial, vamos ver ele falando até de duas irmãs destacadas. No capítulo 4, veja, versículo 2, ele diz: rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Ou seja, o privilégio de ter duas pessoas que não concordam na igreja não é só dos dias de hoje, né? Alguém eram possivelmente, muito provavelmente, duas lideranças fortes na vida da igreja e que estavam partidarizando a igreja ao ponto de isso gerar um desconforto que leva o apóstolo Paulo a escrever uma carta e citá-las nominalmente. Dizer: irmãs, Evódia e Síntique, vocês são irmãs em Cristo, são lideranças na vida da igreja, pensem em concórdia, pensem junto, não fica uma apunhalando as outras não, né? Trabalhando contra nesse sentido. Veja que é algo extremamente prático, né? Agora, Paulo vai falar sobre isso, sobre essa realidade prática da necessidade de se pensar concórdia, apelando, se vindo de base à teologia. Gente, presta atenção, isso é precisamente o pensamento pastoral. A fidelidade, o ministério pastoral, por excelência, é conseguir identificar na vida das pessoas como a verdade bíblica pode afetá-las. Há um conteúdo sempre nos escritos de Paulo, primeiro teológico, teórico, compreensivo, que molda uma segunda parte mais prática, aplicativa na vida das pessoas. E nós precisamos ter os dois juntos. Nós não precisamos da teoria somente para corrigir a prática, e não precisamos da prática somente para não ficar no universo teórico. Nós precisamos das duas coisas. Precisamos crer corretamente, bem, porque isso traz saúde mental, é a verdade, para não sermos iludidos pelo erro, mas certamente a crença traz a implicação prática, seja ela qual for. Alguém já disse que toda conduta expressa ou evidencia uma crença, né? Por outra forma, nós podemos dizer pela via oposta que toda crença se manifesta numa conduta. Nem sempre expressa verbalmente. A pessoa pode ter um discurso verbal muito bonito, apontando numa direção, mas um discurso prático diferente. O que prevalece na realidade é a evidência do prático. Foi isso que Jesus disse. Vocês vão conhecer as árvores pelos frutos, não é? Ele diz: não pode uma macieira dar um outro fruto, né? Você vai encontrar maçã de lá. Então, essas coisas estão interrelacionadas, né? É curioso porque Paulo vai apresentar Cristo agora, e esse é um dos aspectos que toca na vida de discipulado. Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, mas como mestre e discípulo, Ele também é o nosso modelo. Porque, veja, Cristo não é um espírito desencarnado passeando aqui na terra. Ele é a própria perfeição da humanidade, é aquilo que a humanidade deveria ser, como deveria ser. E mais, é aquilo que nós seremos quando glorificados. Seremos semelhantes a Ele. Diz João agora, né, escrevendo na sua carta, diz: ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Então, olhar para Jesus na sua humanidade também é buscar referencial para a nossa humanidade. Como eu vou desenvolver uma humanidade saudável, sadia, santa, ou seja, boa com relação a Deus, mas boa com relação a mim mesmo também, boa com relação ao próximo, não é? Cristo é tudo isso. Cristo nos é apresentado aqui, o Senhor Jesus, como este paradigma. Mas aí você pode dizer assim: mas Jesus como modelo, mas aí é difícil, né? Quem é como Jesus? Quantas vezes em alguma tensão, né? Você já não foi tentado dizer: eu não disse mesmo, em casa e tudo mais. Mas também não só Cristo, né? Alguém às vezes lhe provoca, faz alguma coisa, você reage de outra maneira, você queria o quê? Eu não sou Jesus, né? Sim, mas é chamado para ser semelhante a Ele. Se por um lado nós podemos olhar para Cristo como o ser humano modelo, perfeito, e neste sentido inatingível de forma prática, mas ainda assim é o modelo, é o paradigma e é aquele que nos inspira e que nós devemos copiar. É precisamente isso que Paulo está dizendo. Olha, que ele fala: tendo em vós o mesmo sentimento.
Jesus não é só uma fonte de doutrina, gente. Ele não é só o Salvador que veio aqui para a gente admirar e dizer, oh, como ele é maravilhoso, não é? Ele também é aquele que diz, segue-me. Lembra quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? É claro que Paulo não é imitador de Cristo no sentido absoluto de ser igual a Cristo, pois ainda não era. Do mesmo jeito que nós somos imitadores de Cristo, sem sermos absolutamente perfeitos como eles. Mas o imitamos, é a referência. Diz, o mesmo jeito que vocês olham em mim, diz Paulo, e veem em mim pessoas que estão buscando seguir a Cristo, venham comigo nessa jornada. Esse é o convite do discipulado. É um discípulo, é alguém que está seguindo a Cristo, chamando outras pessoas a seguirem a Cristo como ele também está seguindo a Cristo. Percebem? E aí Paulo usa dizer o seguinte, olha, tenha em Cristo o mesmo sentimento. Aqui aponta para uma outra realidade. Por que é possível, de fato, nós olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo como o mestre que eu vou seguir, o modelo que eu vou buscar na minha vida? Porque além deste elemento que pode parecer inatingível e de uma forma plena, nós só seremos semelhantes a Cristo na glória, mas de uma outra maneira há algo que às vezes nós nos esquecemos e que é essencial para a vida cristã, é que a vida cristã é precisamente a vida de uma dependência do próprio Cristo. Aquilo que em teologia nós chamamos da união mística com Cristo. Quando pecadores como eu e você nos convertemos e somos regenerados pelo Espírito Santo, ao ponto de conseguirmos nos arrepender dos nossos pecados, confiar em Jesus como Senhor, querer segui-lo integralmente, o próprio Deus vem fazer morada em nós. A fé é uma realidade que nós abraçamos, mas ela é de tal maneira comunicada pelo poder do Espírito Santo em nós, que ela está dentro de nós. Paulo diz que nós somos como pedras vivas, não escritas com pena, mas marcadas na carne. O Espírito habita em nós. E por esta habitação do Espírito começa uma obra na vida dos cristãos, que é uma obra de acabamento, vamos dizer assim, né? De aprimoramento, uma obra de santificação que nada mais é uma modelagem para ficarmos mais e mais semelhantes a Cristo. E por que isso é possível? Presta atenção. Conquanto o nosso esforço seja real na vida cristã, todas as nossas responsabilidades, o que fazer, o que não fazer, devemos estar conscientes. Conquanto isso seja verdade, a eficácia da verdadeira espiritualidade, das boas respostas, só é possível porque é o próprio Cristo habitando em nós. É Ele habitando em nós que torna possível nós darmos outras respostas e termos uma nova vida. Isso ele fala de uma maneira maravilhosa em João capítulo 15, usando aquela metáfora da videira e dos ramos, né? E é algo que nós não podemos perder de vista. Eu já falei para vocês que algumas vezes eu perdi isso de vista, né? Olhando a vida cristã muito mais, quase que exclusivamente minhas responsabilidades. Hoje eu entendo que elas continuam sendo minhas responsabilidades, mas para mim hoje é muito mais claro que todo sucesso é Cristo em mim. Não foi isso que Paulo falou, escrever aos Gálatas, né? Ele diz, não eu vivo, mas Cristo vive em mim. Esse viver que eu vivo é pela fé no Filho de Deus. Portanto, é baseado nisso, nesta realidade que nós estamos unidos a Cristo, que Cristo é o homem perfeito, ele não é apenas nosso Senhor e Salvador, mas ele é também um paradigma, ele é o novo Adão, que Paulo diz, olha, vocês cristãos, têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí é importante nós entendermos, e é o que a gente vai refletir um pouco agora, tá bom, quem é esse Jesus? Como é que é possível ter o mesmo sentimento que ele teve? O que Paulo vai falar sobre isso? Primeiro vamos ver quem é Cristo. Olha o que ele diz aí, no versículo 6 ele diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A palavra que é usada aqui em português, subsistir, que é a palavra que indica existir sob, né? Subsistir, existir sob. Sob o quê? Sob a forma humana. Porque ele diz, olha, pois Cristo subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele existindo sob a condição divina, que é como ele é, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Vou explicar isso melhor. O que Paulo está falando aqui? Jesus Cristo
eternamente é Deus. Sempre foi. Mas em algum momento ele assume a humanidade. E aí Paulo diz assim, olha para Jesus. Olha para aquele que sempre existiu sob a forma divina. Que como Deus não tem começo de dias. Nós temos, né? Você pega o seu RG aí, tá a data do seu nascimento. Se for conversar com a sua mãe, ela vai falar, se ainda estiver viva, ou se você for pai ou mãe. Você lembra quando os filhos vieram, né? Quando a gente soube da concepção, então teve um início. Jesus não. Ele existiu eternamente na forma de Deus, na sua essência, na sua natureza. Porém, Paulo está dizendo, ele não julgou como usurpação o seu igual a Deus. Ele não julgou apropriado conservar-se nesse estado apenas divino. Ele não apelou para esse direito de natureza. Eu sou divino, eu sou Deus. Eu vou ficar gozando aqui da divindade ou vivendo dos privilégios de ser divino para sempre. Poderia ter feito, não havia nenhum mal nisso. Ele era simplesmente ser quem ele é. Não é? Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, este que sempre existiu na forma de Deus, ele não julgou apropriado conservar-se desta maneira, nesta única condição, não apelou para isso, ser igual a Deus na sua essência, na sua natureza. Cristo Jesus, como fruto do conselho da divindade, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não foi forçado a tomar a decisão, o ser divino, em acordo comum das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, elaboraram desde toda a eternidade e executaram na história o plano de redenção. A gente costuma falar disto como plano divino. O interessante é que Paulo, ao falar aqui, ele está falando da perspectiva do Filho. Nesta hora ele está dizendo, o que ocorreu no eterno Filho de Deus? Aquele que sempre foi divino. E aí, olhando na perspectiva do Filho, ele diz, ele não julgou simplesmente seu direito, ser apropriado de conservar nesse estado divino. Antes, versículo 7, olha o que ele diz. A si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A palavrinha usada por Paulo aqui, a partícula grega de oposição, é enfática. É como se ele estivesse, e de fato ele está destacando com ênfase quem Cristo é, a grandiosidade de ser um Deus eterno, como sempre o foi, e a escolha que ele fez do que fazer. A escolha e a decisão que ele tomou do que fazer com relação à sua vida. A si mesmo se esvaziou. Um esvaziamento autoimposto. Ele não foi forçado por nada, não foi o diabo que coagiu Jesus a vir aqui para a terra. Ele não tropeçou lá do céu e caiu aqui encarnado. Ele não veio de birra, não, o pai mandou, eu sou um filho obediente e vou, como às vezes os filhos fazem algumas coisas que o pai pede, né? Vai lá, vai fazer. Pai, não quero fazer isso não. Vá que eu estou mandando, tá bom. Não foi. Ele voluntariamente, em harmonia com o Pai e com o Espírito, porque eles são iguais, abriu mão dessa condição divina, se esvazia de toda a prerrogativa. Veja, ele não tem como perder a sua natureza divina. Não é isso que Paulo está dizendo, que ele deixou de ser divino. O que Cristo fez com o seu período terreno aqui esteve, os 33 anos, foi se esvaziar da exclusiva realidade divina que ele era, para experimentar a humana. Para que experimentasse a humana na sua integralidade, ele abre mão de muitos na verdade, né? De muitas realidades que lhe são exclusivas como divino. Porque, vejam, a própria experiência humana não precisava nem ter sido pecado, assim, a humanidade afetada pelo pecado, ou pobreza, ou dor, quando ele sofreu. A simples experiência humana, o que é? Imagina, o ser divino agora contingenciado à condição humana. Experimentando o limite do tempo, no espaço, dependência física, se sujeitar ao ciclo da vida, de sentir fome, de precisar repousar. Vocês, isso a gente já experimenta todo dia, sim, mas nós somos humanos, né? Agora, para aquele que era eternamente divino, só que foi mais, não foi simplesmente para experimentar a humanidade e dizer, olha, eu sei o que é viver com vocês.
A Bíblia diz que ele assumiu a forma de servo. O maior de todos, o Criador, tornando-se em semelhança de homens, ou seja, vivendo na condição humana. Por isso ele diz, reconhecido em figura humana. Ele não apenas teve uma aparência exterior, mas ele de fato viveu como Deus. Vamos ver o ensinamento disso aqui. Presta atenção. Paulo está apresentando Jesus aqui para nós, que somos discípulos, como o modelo da igreja. Ele é o nosso mestre, nós o seguimos. E o próprio Cristo é um modelo para nós, que somos os seus discípulos. Um modelo pela radicalidade da sua ação. Pois ele, sendo Deus, na sua natureza e na sua essência, não se conservou nessa glória divina. Antes se despiu, tirou de si, assumindo a condição e a natureza de escravo. Imagine, nós parcamente podemos ilustrar, me lembro de um filme antigo que eu assisti quando era criança ainda, que falava O Príncipe e o Plebeu, dois sósias que trocam de lugar. Então imagina um príncipe vivendo na realeza, encontra uma pessoa semelhante a ele, e diz, olha, vamos experimentar por um período a vida do outro. Eu tiro a minha roupa, você vai se vestir como príncipe, vem para aqui para o palácio, e eu vou pegar suas roupas aí e viver no meio do povão, da plebe. E foi o que ocorreu. E deu um problema, porque depois nem acreditaram que ele era quem era, né? Agora, vamos olhar nesse modelo muito maior que foi o de Cristo Jesus. Ele não conservou-se e veio. Qual é o ensino? Presta atenção que aí tem um ensino extremamente prático. É uma verdade teológica, mas é extremamente prático. Jesus Cristo é o paradigma maior do serviço cristão. Ele é um modelo. Pois sendo ele Deus, ele abre mão do usufruto da sua divindade e assume uma condição servil. Agora pense, se Cristo, que é o Deus eterno, assume uma condição servil, qual deve ser a nossa condição com relação aos outros? Não é difícil para nós queremos ser servidos pelas outras pessoas, né? Não precisa ser numa questão só de trabalho, de empresa, em todas as circunstâncias. Até em casa. Ah, você pode fazer um cafezinho para mim? Pode assar um pão, né? Poderia limpar isso aqui? Me dá um controle para trocar o canal? É muito cômodo a gente querer que as pessoas nos sirvam, né? E quando a gente olha para Cristo, sendo quem era, ele veio para servir. Este é o primeiro ponto. Jesus Cristo é o Deus encarnado que veio para servir. Aí eu pergunto para você, até que ponto você está disposto a ceder por amor ao próximo? De que maneira você olha o seu trabalho? Seja lá o que for. Na vida, no dia a dia, na família, na igreja. O meu trabalho é um trabalho muito digno, as pessoas têm que honrar, as pessoas não estão valorizando o que eu faço. Eu preciso de reconhecimento. Ora, a dignidade está precisamente no serviço. Jesus conheceu o desprezo, né? Vamos seguir? Olha o que ocorreu a Jesus Cristo. Paulo vai explicar agora teologicamente. Versículos 8 e 9. Ele diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A si mesmo se humilhou. Foi por sua vontade e sua ação. Se tornou pobre, sendo o criador de todas as coisas, viveu como pobre. Porque lembra, mesmo Jesus sendo da descendência de Davi, ele não veio para ocupar o trono político de Israel. Ele nasceu da descendência de Davi como um pobre. Ele nasceu, foi posto numa manjedoura, numa gruta. Os seus pais apresentaram 2 rolinhas, que era a opção para quem era mais pobre, em vez de ser o sacrifício maior, e viveu nesta condição. Ele voluntariamente fez isso. E foi obediente à lei de Deus e à vontade do Senhor até o final de sua vida. A Bíblia diz obediente até a morte de cruz, até o ponto de morrer na cruz. Em tudo. Que mãe não gostaria de ter um filho assim? Já pensou? Um filho que nunca questionou as suas ordens, nunca respondeu duro, nunca cometeu injustiça, trapaceou, trouxe um presente que não deveria ter sido presente, que era para outra pessoa. Já pensou nisso? Pois bem, assim foi Jesus, como criança, como adolescente, como adulto, a vida toda, em todo ponto, obediente até a morte de cruz. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, a absoluta obediência de Cristo foi o que o capacitou a conseguir todos os benefícios que são desfrutados pelo povo de Deus. Ninguém se compara a Cristo. Ninguém. Nenhuma liderança religiosa do mundo, de todo tempo,
conseguiu ser tão coerente e plenamente obediente à sua própria orientação. Todos eles ficaram detidos pela morte na sepultura. Cristo não, ele foi até o final. E ele tem essa posição de destaque considerada pelo próprio Deus Pai. Ele diz, ele o exaltou sobremaneira, ele lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ou seja, reconhece a supremacia de Cristo, não apenas como divino, que ele sempre o foi, mas agora na sua experiência humana. Ele se torna um representante da humanidade, porque é um legítimo representante, uma vez que assumiu a humanidade, e nesta condição humana é inigualável e imbatível. Cumpriu perfeitamente a lei de Deus, está acima de todas as outras pessoas, numa posição de destaque. E por isso conseguiu os benefícios da obediência, que não precisava para ele, porque ele não tinha pecado e era divino. Ele pega todo esse crédito e entrega para aqueles que nele creem. Paulo mostra aos Filipenses que esse Jesus, que é Deus, fez-se homem por vontade própria, empobrecido, nascimento, na vida limitada humana que ele vivenciou, e seguiu obediente até a sua morte humana na cruz. Após o que ele recebe o mérito, a exaltação, a condição única acima de todos. A glória é só dele. Não foi essa a experiência de Cristo? De humilhação, de restrição, durante a sua vida, mas de plena obediência. E só por isso é que ele conseguiu os benefícios da redenção. Não poucos cristãos, ao longo da história da igreja, enfrentaram e aceitaram escárnio, perseguição, injustiça, até mesmo a morte, pela submissão de Cristo na cruz. Foram inspirados. Olha que dado curioso. É verdade que muitas pessoas, em nome de Deus, fizeram atrocidades e aberrações ao longo da história também. Mas o nosso Senhor, aquele que dá nome à nossa religião, o cristianismo, ele veio para servir e entregou sua vida na cruz do Calvário. É muito diferente de outras religiões, cujo Deus é visto somente com poder e com força. É muito mais difícil para fiéis desses outros tipos conseguirem se ver como servos. Afinal de contas, o Deus que eles adoram é aquele Deus que é apenas força, poder e ordem. O Deus bíblico, que se manifestou de forma plena em Jesus Cristo, é poder com misericórdia. É justiça com amor. Isso muda completamente, inclusive é o paradigma para, presta atenção nisso aqui, é o modelo para o serviço numa sociedade cristã. Eu me lembro do pré-reformador John Wycliffe, quando vai questionar a autoridade, que ele entendia que era abusiva do líder do cristianismo então, o Papa, ele diz o seguinte, olha, se Cristo é Deus e veio aqui para servir e não para ser servido, então nenhuma autoridade pode requerer para si o título de ser inquestionável e nem se utilizar da estrutura que ele está servindo para o benefício próprio. E aí, com isso, Wycliffe lança o princípio, que é a visão de autoridade dentro do cristianismo, que é o quê? Só Deus, que é o Criador de todas as coisas, tem toda a autoridade. Portanto, toda outra autoridade que existe é derivada de Deus, ou seja, delegada. Você ocupa uma função, não é inato o seu direito. E só é legítimo enquanto estiver sendo fiel ao cumprimento daquela função designada por Deus, porque não é um direito inato. E aí ele diz, por isso, olha que pensamento fantástico, quando alguém se desvia da sua função, ela perde a legitimidade para continuar sendo tratado desta maneira ou obedecido desta forma. Ela se torna passível de contestação. Isso, gente, está na raiz de um modelo de sociedade que livra de tiranos. Porque o próprio Deus absoluto veio para servir. Veja, isso deve nos dar humildade para reconhecer os nossos limites, reconhecer nossa fraqueza como discípulos de Cristo. Se Cristo é Deus e é o meu Senhor, é o meu Mestre, e veio em plena obediência, eu tenho que ser mais humilde, dependente dele, reconhecendo que só ele é perfeito. Eu tenho que atribuir também misericórdia e graça nos meus relacionamentos. E por fim, versículos 10 e 11, Paulo agora olha para o futuro
e explica o que ocorrerá a Cristo. Se isso é o que ocorreu, olha como ele termina aqui, falando o que ocorrerá. Versículos 10 e 11. Ele diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Para que ao nome de Jesus, com o propósito, ou seja, com o propósito de que a pessoa de Cristo receba a devida dignidade. É isso que ele está dizendo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Aqui nós temos uma verdade teológica que isso quebrou a cabeça de muitos judeus e muitos rabinos até hoje. E esse é um dos motivos pelos quais eles rejeitam o cristianismo. Quando eles olham para a figura do Messias, várias passagens bíblicas, eles veem um Messias poderoso, glorioso, com força, reinando, governando sobre tudo. Aí você olha para a figura de Jesus, narrada no Novo Testamento, humilde, servo, que sofreu escárnio, foi desprezado e morreu da forma mais humilhante possível. E aí o judaísmo, nesse sentido, acaba pensando igual ao islamismo. Diz: Deus não deixaria alguém tão nobre experimentar uma realidade tão humilhante. O cristianismo afirma algo diferente. O islamismo reconhece a historicidade de Jesus, mas o tem como profeta. E a tradição islâmica acredita que, na hora da morte, Deus não permitiu que Jesus morresse na cruz. Foi uma outra pessoa que morreu no lugar. Houve essa substituição. Porque para o Islã, o verdadeiro profeta de Deus não passa por tamanho escárnio. Por isso que a Bíblia diz, veja, é uma lógica semita, compartilhada por judeus e islâmicos nesse sentido. Quando Paulo diz que a morte de Cristo na cruz é loucura e escândalo, está falando precisamente de quão radical é essa ideia de Deus sofrer encarnado. Por outro lado, havia outras imagens bíblicas que mostravam no Antigo Testamento, a imagem do Messias como servo sofredor. Isaías 53 é mais clara. Mas parece que essas imagens não se ajustam. Alguns chegam até a falar de mais de um Messias, outros falar de realidades diferentes. Como que o cristianismo explica isso? Como a palavra de Deus explica. O Senhor Jesus se manifesta na terra em dois momentos e em duas condições distintas. A primeira foi numa humilhação voluntária, num ato servil, que é o paradigma nosso. Mas a segunda é que ele vai voltar, não mais humilhado, não mais desprezado, não mais sofrendo os efeitos do pecado, de dor, corrupção, seja lá o que for, mas em glória, em majestade. Reconhecido, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não é assim que diz o livro do Apocalipse? E a Bíblia diz, olha, ele virá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso ocorrerá. Reconhecer isso hoje é experimentar o perdão dos pecados e a salvação. Mas aqueles que não fizeram hoje farão. Quando Cristo voltar, não haverá dúvidas quando ele voltar. Ele virá em poder, majestade e glória. E todos nós que somos seus discípulos e o seguimos, e aqui muitas vezes até sofremos por segui-lo, experimentaremos a alegria de vê-lo vindo glorioso nos acolher. E testemunharemos, aquela geração que estiver viva naquele momento, quem morreu vai ressuscitar e vai testemunhar também, a aclamação universal de Jesus como Deus, Senhor, sobre todos. É o reconhecimento universal, audível e verbal de que Jesus Cristo é Senhor, até dos maus. Ainda que contra a sua vontade, ele é o Senhor mesmo. Ele é o mestre, ele é o dono, ele é o poderoso, é ele quem manda aqui. Este decreto está estabelecido por Deus na história e Deus há de ser glorificado na volta de Cristo. O que é que nós vemos aqui? Paulo está ensinando aos filipenses que se alguém não reconhecer em vida o senhorio de Cristo, haverá de reconhecer em juízo no dia da sua volta. Porém será condenado, punido, se não reconhecer aqui, agora. Aquele dia não é dia mais de salvação, é dia apenas de julgamento. Portanto, nós como cristãos, deveremos viver na dependência de Cristo e anunciando esse Cristo que voltará para julgar, para que outras pessoas, assim como nós, experimentem um reconhecimento enquanto ele pode se mostrar redentor para estas pessoas.
Porque o reconhecimento lá naquele último dia vai ser o reconhecimento do rebelado e já do condenado. Agora o reconhecimento aqui é o reconhecimento que produz salvação. E aí eu gostaria de terminar essa parte, né, e o nosso estudo hoje, citando uma obra clássica que eu li no início da minha juventude, com 18, 19 anos, eu não me lembro exatamente, de John Stott, uma obra clássica dele, um best-seller, chamada A Cruz de Cristo, em que ele cita, em um dado momento, uma pequena peça de teatro intitulada O Longo Silêncio. E eu vou ler aqui como uma parte conclusiva do nosso estudo. No fim dos tempos, bilhões de pessoas estavam espalhadas numa grande planície perante o trono de Deus. A maioria fugia da luz brilhante que se lhes apresentava pela frente. Mas alguns grupos falavam animadamente, não com vergonha abjeta, mas com beligerância. Pode Deus julgar-nos? Como pode ele saber acerca do sofrimento? Perguntou uma impertinente jovem de cabelos negros. Ela rasgou a manga da blusa e mostrou um número que lhe fora tatuado num acampamento de concentração nazista. Nós suportamos terror, espancamentos, tortura, morte. Em outro grupo, um rapaz negro abaixou o colarinho. E que dizer isto? Exigiu ele, mostrando uma horrível queimadura de corda, linchado pelo único crime de ser preto. Em outra multidão, uma colegial grávida, de olhos mal criados. Por que devo sofrer? Murmurou ela. Não foi culpa minha. Por toda a planície havia centenas de grupos como esses. Cada um deles tinha uma reclamação contra Deus por causa do mal e do sofrimento que ele havia permitido no seu mundo. Quão feliz era Deus por viver no céu, onde tudo era doçura e luz, onde não havia choro, nem medo, nem fome, nem ódio. O que sabia Deus acerca de tudo que o homem fora forçado a suportar neste mundo? Pois Deus leva uma vida muito protegida, diziam. De modo que cada um desses grupos enviou o seu líder, escolhido por ter sido o que mais sofreu. Um judeu, um negro, uma pessoa de Hiroshima, um artrítico horrivelmente deformado, uma criança talidomídica. No centro da planície, tomaram conselho uns com os outros. Finalmente estavam prontos para apresentar o seu caso. Antes que pudesse qualificar-se para ser juiz deles, Deus deve suportar o que eles suportaram. A decisão deles foi que Deus devia ser sentenciado a viver na terra, como homem, que ele nasça judeu, que haja dúvida acerca da legitimidade do seu nascimento. Desse-lhe um trabalho tão difícil que, ao tentar realizá-lo, até mesmo a sua família pensará que ele está louco, que ele seja traído por seus amigos mais íntimos, que ele enfrente acusações falsas, seja julgado por um júri preconceituoso e condenado por um juiz covarde, que ele seja torturado. Finalmente, que ele conheça o terrível sentimento de estar sozinho. Então, que ele morra de tal forma que não haja dúvida que ele morreu, que haja uma grande multidão de testemunhas que o comprove. E quando o último acabou de pronunciar a sentença, houve um longo silêncio. Ninguém proferiu palavras, ninguém se moveu, pois de súbito todos sabiam que Deus já havia cumprido a sua sentença. E aí John Stott comenta a essa altura do livro o seguinte: eu não seria capaz de crer num Deus que não tivesse ido à cruz. E enquanto eu estava vindo para aqui pensando no estudo desta noite, com as minhas próprias lutas espirituais, eu pensava o seguinte: eu até entenderia que poderia existir um Deus que fosse apenas poderoso, e por um sentimento de autoproteção,
Eu diria, tá bom, eu aceito que o Senhor é Deus e a sua vontade, mas o Senhor não vai ter o meu amor nem o meu respeito, vai ter só a obediência. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe muita gente que se submete a um Deus assim. Há imagens religiosas correndo o mundo, atraindo milhões de pessoas que olham para Deus simplesmente assim, eu me submeto a Ele, eu sou submisso a Ele porque Ele é poderoso. E John Stott diz, eu não conseguiria crer em um Deus que não tivesse ido à cruz. Por tudo isso. Aquilo que Deus fez por nós na cruz não pode ser só um elemento da nossa doutrina. É muito mais profundo. Revela o caráter de quem Deus é e, de acordo com o que nós vemos hoje, revela também o caráter que nós, como cristãos, devemos ter, afetando a nossa vida também. Deus nos ajude. Vamos orar e assim nós encerramos este nosso estudo. Ó Deus bendito, nós te rendemos graças pelo teu Filho Jesus Cristo. Te rendemos graças porque, sendo divino, assim como tu és e o Espírito Santo, e juntamente contigo e com o Espírito formando o ser divino, a divindade, ele conheceu a nossa humanidade e a conheceu por tê-la assimilado. E ao assimilar a nossa humanidade, não a fez numa condição de honra e glória natural, mas de desprezo, de humilhação, de dor, dos efeitos do pecado. Ele sabe o que é padecer, sabe o que é enfrentar tentações, e nós te louvamos porque o teu Filho as venceu todas, todas. E o fez para que o benefício da obediência fosse entregue para nós, que somos incapazes de fazê-lo. Ele não precisava ter encarnado, não precisava ter se submetido a tudo que se submeteu, mas o fez voluntariamente, cumprindo um plano eterno teu, em harmonia com o Espírito Santo, para que nós fôssemos assistidos pela tua graça eterna e libertos da condenação que merecemos. Senhor, quando nós olhamos para o teu Filho Jesus, que tu bondosamente nos deste como Senhor, Salvador e Redentor nosso, queremos dizer ao Senhor, nós cremos em Jesus como nosso Redentor, mas confessamos que a nossa consciência ainda é fraca. A nossa compreensão da grandiosidade da obra e da pessoa do nosso Redentor ainda é pequena. Em nossa vida ainda há muita resistência ao senhorio do Senhor em nossa vida. Não poucas vezes somos tentados a confiar em nós mesmos, a seguirmos os nossos instintos, a nos rebelarmos, a sermos autônomos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Mas assim como tu nos deste o teu Filho, que fisicamente assumiu a humanidade e fisicamente retorna aos céus, pelo teu Espírito tu nos comunicas a presença transformadora do teu Filho. E é essa presença do teu Filho em nós que fará de nós aquilo que deveríamos ser sem pecado, mas semelhantes ao teu Filho. Nós não damos conta, Senhor Deus, de responder, reagir, obedecer perfeitamente como teu Filho fez. Mas assistidos por ti, certamente cresceremos nessa semelhança. E por isso te pedimos, assista-nos. A cada dia nos ajude a caminhar com teu Filho, seguindo como nosso Senhor, como nosso Salvador. A cada dia. Que este trilhar da nossa vida cristã seja verdadeiramente isso, fruto de um relacionamento diário, de uma dependência diária, de uma renovação diária. Ajuda-nos a, experimentando isso, também comunicar isso a outras pessoas. Misericórdia, compaixão, santidade. Pedimos a Deus que, especialmente nestes dias maus, confusos, de dor, de perdas, tu nos assistas ao teu povo, à tua igreja, fortalecendo-nos
e ajudando-nos a servir o próximo também. Oramos, Senhor Deus, gratos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.